paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adultos. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, navegando nesse primeiro trimestre da CPAD em 2023, onde estamos tratando sobre a Viva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e poder de Deus, chegamos então na lição de número 9, onde nós vamos trabalhar sobre o avivamento pentecostal no Brasil. Hoje nós vamos entender um pouco sobre a história do movimento pentecostal brasileiro. Eu espero muito que o Senhor Jesus também fale ao teu coração através desses testemunhos tão preciosos para o nosso crescimento em Jesus. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita e se inscreve no nosso canal. Passa a ser um dos nossos alunos, deixa teu likezinho aí, teu comentário também. Aproveita e coloca de onde você está me assistindo, o nome da tua cidade, da igreja que você congrega. Eu quero te conhecer e ter o prazer em te receber por aqui. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa disponível para você aqui no nosso canal Janderson Nascimento. Fica à vontade para conhecer os nossos trabalhos, crescer e avançar em Jesus. Se você é professor da classe dos adultos e quer poupar muito teu tempo para preparar as tuas aulas, olha, eu tenho um recurso extraordinário que pode te ajudar. É o Facilita EBD. No Facilita EBD você encontra uma assinatura trimestral, onde você vai encontrar o esboço da minha aula, e aí você tem acesso aos nossos recursos. Você também tem acesso, por exemplo, ao PowerPoint da lição, onde você pode utilizar esse recurso para ministrar as tuas aulas na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Quem se torna assinante do Facilita EBD tem benefícios de receber alguns bônus, como o nosso workshop de pregação, que é muito bom. Também o nosso treinamento para professores da Escola Bíblica Dominical, que vale muito a pena para você que gosta de estudar a Palavra de Deus. E também o nosso treinamento de discipulado e evangelismo, que vale muito a pena para você crescer e avançar, estudando ainda mais as Escrituras. As nossas propostas estão no link na descrição desse vídeo, em um comentário abaixo. Fica à vontade para conhecer os nossos trabalhos. Que Deus abençoe você. Então nós vamos avançar. Vamos para a aula de hoje, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 9 aqui da classe dos adultos. Nesse trimestre estamos trabalhando sobre o tema Viva a Tua Obra, chamado das Escrituras ao quebrantamento e o poder de Deus. Na lição de número 9, nós vamos tratar sobre o seguinte assunto: o avivamento pentecostal no Brasil. Isso quer dizer que hoje nós vamos estudar um pouco sobre a história do movimento pentecostal brasileiro. Eu espero muito que o Senhor Jesus também fale ao teu coração. Para você iniciar bem a tua aula, você precisa iniciar por algumas bases bíblicas que a própria lição traz para você. A primeira base bíblica se encontra em Atos capítulo 19, versículos 5 e 6. Depois, faça a leitura da verdade prática. É muito importante você fazer isso com os teus alunos. Lê também a leitura bíblica em classe, que se localiza em Atos capítulo 19, versículos 1 ao 7, compassadamente com os teus alunos, deixando Deus te usar na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Não se esquece, eu estou passando aula de segunda a sexta-feira aqui no nosso canal, sempre ao meio-dia. E toda segunda-feira ao meio-dia é o encontro marcado da classe dos adultos. Então, toda segunda ao meio-dia tem aula postada aqui para você crescer, avançar, estudar a Palavra de Deus, e que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Na lição de hoje, lição de número 9, nós vamos compreender como proposta do pastor, o autor da lição, o pastor Elinaldo Renovato, sobre o avivamento pentecostal no Brasil. Essa é a proposta geral da lição e é importante nós observarmos isso. Também nós vamos compreender que a mensagem dos pioneiros suecos pentecostais que trazem então essa mensagem de avivamento, ela tem uma diferença muito clara da mensagem que já era propagada aqui naquele período no início do século XX. A mensagem pentecostal traz uma diferença, uma distinção. Ela entende de forma clara que há uma diferença entre a mensagem da salvação, ou seja, a habitação do Espírito Santo na salvação do crente, e a capacitação do Espírito Santo no batismo com o Espírito Santo.
Essa capacitação é o diferencial, então, da mensagem pentecostal propagada pelo movimento aqui no Brasil. Também é fundamental nós compreendermos, já que nós estamos estudando sobre o pentecostalismo brasileiro, que para o crente pentecostal, ele entende que o batismo com o Espírito Santo é a iniciação, então, do cristão no serviço cristão. Há uma diferença muito clara. Para nós que somos pentecostais, nós entendemos que a salvação do crente é a demonstração da graça de Deus mediante a fé. No momento exato da salvação, quando há conversão e arrependimento, o Espírito Santo habita no nosso coração. Isso nós cremos, também ensinamos e professamos a própria declaração de fé, da fundamentação para isso. Então nós cremos que todo aquele que aceita Jesus pela fé, ele se torna a habitação do Espírito Santo. Agora nós entendemos também que a habitação é uma coisa, porém, o batismo com o Espírito Santo é outra. Então, o batismo com o Espírito Santo, para nós, é uma iniciação do crente no serviço. Outro detalhe, o batismo com o Espírito Santo, para nós que somos pentecostais, não é o ato da salvação, mas é o transbordar dessa salvação. Ou seja, a pessoa ela caminha em comunhão com Cristo, em edificação espiritual, em obediência e santificação, e através dessa santificação, por graça e bondade de Deus, ela recebe então o batismo. A evidência inicial do batismo com o Espírito Santo, para nós que somos pentecostais, é o falar em línguas espirituais. Esse batismo com o Espírito Santo, para a gente, tem uma eficácia, uma evidência que ele é essa iniciação no serviço, mas em que tipo de serviço? O serviço missional, ou seja, o serviço missionário. Ele nos envia, então, em missão para edificar vidas, anunciando, então, as boas novas do Evangelho. O batismo com o Espírito Santo para a gente é a capacitação do poder de Deus para enviar, ou seja, servos e servas, para anunciar a mensagem da salvação. E aí nós percebemos muito bem que o batismo com o Espírito Santo para a gente, ele é algo poderoso, que agora capacita o crente para sair das quatro paredes e, como igreja de Cristo, anunciar as boas novas do Evangelho. Esse é o papel fundamental que é a mensagem pentecostal. Também entendemos, à luz das Escrituras, que a própria Bíblia deixa claro para nós que a expansão do Evangelho do Reino, ela se dá exatamente quando a igreja é capacitada pelo poder de Deus, através do batismo com o Espírito Santo, desde a leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Então nós entendemos, à luz do texto, à luz das Escrituras, que há uma evidência, há uma ação do Espírito Santo através da vida dos cristãos. Essa ação do Espírito Santo é um revestimento de poder. E isso para a gente é avivamento também. Nós cremos de tal forma que a própria declaração de fé, publicada em 2017, deixa claro para a gente que nós cremos, ensinamos que a experiência que Deus disponibilizou para nós através do batismo com o Espírito Santo é para todos os crentes, é para todos os salvos. Isso está em Atos, capítulo 2, versículo 18. Em todos os lugares, em todas as épocas. Isso quer dizer que nós cremos que o batismo, que os dons espirituais não cessaram, mas na realidade estão também presentes hoje em dia na vida da igreja. Então nós não somos cessacionistas. O cessacionismo é uma linha teológica que acredita que os dons espirituais, a ação do Espírito Santo cessou lá no Novo Testamento. Mas nós cremos e professamos como pentecostais que os dons também são para hoje. Outro detalhe, nós acreditamos que o batismo com o Espírito Santo, ele coloca o crente no serviço cristão. Esse batismo com o Espírito Santo agora trabalha na pureza do coração da pessoa. E essa pureza agora é evidenciada através das línguas espirituais. Você pode ler o texto bíblico de Atos capítulo 15, versículos 8 e 9. Esse batismo para a gente é um revestimento de poder. Essa mensagem propagada pelos missionários suecos, os pioneiros da Assembleia de Deus no Brasil. A anunciação, ou seja, esse evangelismo, traz então testemunho de Cristo sobre nós, concedido pelo Espírito Santo, conforme está escrito em Atos capítulo 1, versículo 8. Então nós entendemos
que o batismo é uma capacitação de poder, é a graça de Deus. E essa mensagem é propagada desde o nascedouro da Assembleia de Deus no Brasil. E a gente precisa lembrar isso, recordar isso com os nossos alunos para poder avançar. E já avançando, eu espero muito que o Senhor Jesus fale com você, que você seja um instrumento de Deus na escola bíblica dominical da tua igreja. E se eu já estou te ajudando, comenta aí. Por gentileza, coloca de onde você está me assistindo, o nome da tua cidade, da tua igreja, da tua congregação, do teu pastor. Deus te abençoe, eu quero te conhecer. E o primeiro ponto da aula de hoje trata então sobre o movimento de Atos que se repete no Brasil. Esse movimento de Atos é o movimento de Atos dos Apóstolos, tá? Leia então uma passagem bíblica para você quebrar o gelo, que está escrito então em Atos capítulo 19, versículo 6, e avance para o primeiro subtópico da lição, que trata sobre o Pentecostes entre os salvos. O pastor Elinaldo Renovato pega então uma passagem de Atos capítulo 19, versículos 1 ao 7, que aconteceu na cidade de Éfeso, como testemunho da evidência, então, do batismo com o Espírito Santo fora de Atos 2, para descrever exatamente que essa bênção é para todos os crentes em todas as épocas. Eles também falaram em línguas espirituais depois da oração por imposição de mãos do próprio apóstolo Paulo. O Novo Testamento ele ensina de forma clara que o batismo com o Espírito Santo ele é diferente da salvação, gente. A salvação é especialmente essa iniciação, é pela fé, nós cremos na salvação em Cristo Jesus somente. A nossa mensagem pentecostal trabalha isso. Mas nós defendemos que o batismo é outra coisa. Isso porque há pessoas que entendem que a salvação e o batismo é uma coisa só. Então, quando a pessoa aceita Jesus, nessa linha de pensamento, ela já é batizada com o Espírito Santo. Nós não entendemos assim. Nós entendemos que a pessoa aceita Jesus, é a experiência da salvação. E ensinamos sobre a busca do batismo com o Espírito Santo, que é outra bênção que Deus, então, nos concede por intermédio da salvação, e também essa bênção é concedida pelo Calvário, tá? Ela é conquistada por Cristo no Calvário, é dádiva de Deus também sobre nós. No viés do pentecostalismo, nós entendemos muito claro, especialmente, que o pentecostalismo ele entende que o batismo com o Espírito Santo é uma capacitação para o serviço, é diferente da salvação. A evidência do batismo é o falar em línguas. Detalhe, quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, verdadeiramente pela fé, ela pode ter sonhos espirituais mesmo antes de não ter falado em línguas. Pode ter sonhos espirituais, pode ter visões de Deus, pode sentir a presença de Deus, pode chorar e se derramar diante da presença do Senhor. Só que o batismo é o transbordar. Isso quer dizer que o batismo ainda é maior, é algo mais profundo. É por isso que nós pregamos a respeito da promessa do batismo com o Espírito Santo. Essa promessa foi feita por Jesus. Isso está em Lucas capítulo 24, versículo 49. É poder do alto, é Deus que concede. Nós também entendemos que o batismo com o Espírito Santo ele acontece especialmente capacitando as pessoas no poder, mas a salvação ela também é a ação do próprio Espírito Santo no coração das pessoas. Você pode ler, por exemplo, a passagem de Lucas capítulo 10, versículo 20. Outra passagem bíblica que o próprio pastor Elinaldo Renovato coloca para demonstrar a distinção da salvação e do batismo está em Atos capítulo 8, versículos 12 ao 17, você vê ali a salvação, e agora você pode ler também comparando com Atos capítulo 9, versículo 17. Você vê agora a evidência do batismo. Você vai perceber dentro do texto bíblico, dentro da palavra de Deus agora, nessa análise que nós estamos fazendo, especialmente em Atos capítulo 19, versículos 2 ao 6, que aqueles discípulos que se encontravam na cidade de Éfeso conheciam só a salvação. E agora Paulo apresenta para eles a busca pelo batismo com o Espírito Santo. Ora por eles, intercede por eles através da oração. E Jesus então batiza eles com o Espírito Santo. Há essa evidência dentro da palavra de Deus. Quando nós lemos as Escrituras, nós também entendemos
que para poder receber essa bênção espiritual, ela vem concedida por intermédio da oração. Você precisa orar, buscar a presença de Deus, colocar a tua vida à disposição do Senhor. Também, à luz das Escrituras, você pode ler a passagem de Atos, capítulo 4, versículo 8 e 31, que você vai perceber que viver cheio do Espírito Santo após o batismo é viver especialmente a bondade de Deus, a plenitude da graça de Deus sobre nós, é uma experiência. Detalhe, nós que fazemos parte do movimento pentecostal brasileiro, entendemos que a experiência pentecostal está entrelaçada com a nossa hermenêutica. Isso quer dizer que nós lemos o texto entendendo muito bem que o Espírito Santo está ali. Nós lemos o texto entendendo que o Espírito Santo também fala conosco. Nós lemos o texto entendendo que o autor, ou Glória, ele trabalha no nosso coração. Então, a nossa hermenêutica, ela trabalha muito bem de forma clara, descrevendo essa riqueza teológica para o nosso coração. A Assembleia de Deus no Brasil já se torna um movimento histórico. Se você não sabe, esse ano a Assembleia de Deus já completa 112 anos. Isso é história. Então nós já temos uma teologia. Essa teologia ela é compartilhada, construída pelos próprios pioneiros suecos da Assembleia de Deus. Você vai perceber que há uma contribuição muito grande. Essa contribuição foi compartilhada, produzida nos primeiros jornais, nos primeiros periódicos da Assembleia de Deus, no início do movimento pentecostal, já que não existia ainda as lições de escola bíblica dominical impressas como nós temos. Eles imprimiam os estudos bíblicos nos jornais, distribuíam esses jornais pelo Brasil e as pessoas eram edificadas para a glória de Deus. A partir de 1932, 33, nós já vemos aí os primeiros exemplares das lições da escola bíblica dominical, organizadas por Samuel Nistrom, que trazem então uma edificação espiritual sobre a defesa da nossa fé, sobre o que nós cremos, sobre o pentecostalismo que nasce agora de forma especial lá em Atos, que explode também na Rua Azusa, nos Estados Unidos, e chega ao Brasil. Então é fundamental a gente entender que o pentecostalismo traz essas defesas. E hoje a gente vai estudar isso com profundidade com você. Eu espero muito estar te ajudando. Se tu conhece alguém, precisa assistir muito essa aula, compartilha esse vídeo com ele, com ela. Vamos então para esse segundo subtópico agora, que trata sobre a plenitude do Espírito Santo. Vamos entender o segundo subtópico da lição, que vai tratar sobre a plenitude do Espírito Santo como proposta do pastor Elinaldo Renovato. O pastor Elinaldo Renovato deixa claro que a experiência pentecostal do batismo com o Espírito Santo ela é tão distinta da salvação que ela é conhecida nas Escrituras como um dom espiritual. Esse dom espiritual é concedido pela parte do Espírito Santo de Deus. Também, à luz das Escrituras, nós vamos entender que o batismo se dá após conversão. Você pode ler uma passagem bíblica que se encontra em João, capítulo 3, versículos 5 ao 8, para entender especialmente essa passagem. Nós entendemos que no ato da salvação, nós nos tornamos, então, morada do Espírito Santo. Ele chega, arruma a casa, ele nos organiza, ele nos abençoa, nos ajuda agora a ter uma vida de santificação e busca mais profunda dessa presença. A Bíblia nos chama, então, de templo e morada do Senhor. Você pode ler 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. O próprio apóstolo Paulo faz questão disso, dizer isso. Ele também cita a mesma coisa em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, falando especialmente que nós somos templos do Senhor, quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador. Então nós entendemos, à luz da palavra, que há uma necessidade de buscar profundidade, ou seja, um avivamento pessoal. Há necessidade, então, de buscar uma santificação pessoal para sermos cheios do Espírito Santo de Deus. E aqui entra algo que você pode utilizar na aula. Você precisa falar com os teus alunos de forma clara sobre essa necessidade de buscar a presença, de buscar o avivamento, de mergulhar na palavra, de amar o Senhor de todo o seu coração. Quando nós observamos o texto de Atos capítulo 19, versículos 2 ao 6, fica muito claro a evidência do batismo com o Espírito Santo de forma distinta da salvação. Então nós entendemos, à luz da palavra de Deus,
que nós podemos experimentar essa presença. E isso é muito legal, porque quando a pessoa aceita Cristo, ela sente da presença, ela chora, ela adora Deus, a presença de Deus é real ali, mas é fundamental buscar algo mais profundo, as línguas espirituais. À luz das Escrituras também, nós entendemos que além do batismo, há a necessidade do cristão buscar, especialmente nessa inserção no serviço, o fruto do Espírito. Esse fruto do Espírito são as qualidades espirituais que Deus nos dá para sermos moldados, lapidados pelo Espírito Santo. Quem aceita Jesus já pode buscar esse fruto. Isso está em Gálatas capítulo 5, versículos 22. Vale a pena você ler esse texto. Você percebe, à luz das Escrituras, que a igreja estava unânime buscando o batismo com o Espírito Santo em oração. Atos capítulo 1, versículo 4 dá fundamento para isso. Você pode perceber, à luz de Atos 24, versículo 49, que é algo dado por Deus do alto, é um revestimento de poder. Você pode ler isso em Atos 2,38, dá fundamento também para isso. Você percebe lá em Atos capítulo 10, versículo 44, que Pedro, ele testifica lá na casa de Cornélio que o Espírito Santo desceu do alto. O texto até utiliza a palavra caiu sobre eles. E aí você percebe que essa graça é poder de Deus. E quando você lê a palavra e percebe que isso está na Escritura e sabe que isso pode ser utilizado hoje, por bondade de Deus, para uma capacitação específica, nos ajuda agora a nos aproximar de Cristo. E quando você lê o texto de Atos 19, versículos 1 ao 8, 1 ao 7, você vai perceber a riqueza teológica sendo demonstrada ali. Então a mensagem pentecostal, ela é clara. Há algumas distinções. Por exemplo, nós cremos na salvação. Essa salvação, ela é dada por Deus mediante a graça, mas Deus aguarda de nós uma resposta. O próprio Gunnar Wingre defendia esse estilo de soteriologia. Nós vamos perceber também, analisando os artigos históricos da Assembleia de Deus no Brasil, que a nossa escatologia é uma escatologia também pré-tribulacionista, pré-milenista, e nós cremos de forma clara, está na declaração de fé, que o batismo com o Espírito Santo é uma evidência distinta da salvação. Que Deus use você. Avançando, vamos agora para o terceiro subtópico que trata sobre chamados por Deus. O pastor Elinaldo Renovato também comenta que essa experiência gloriosa presente na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, como capacitação do poder de Deus, se repete também em terras brasileiras. Isso acontece a partir desse enviar de Deus desses dois missionários suecos, o Daniel Berg e o Gunnar Wingre, que chegam ao Brasil especialmente para trazer essa mensagem pentecostal. Eu preciso deixar claro para você que há também outro missionário que vem então para o Brasil também espalhando a mensagem pentecostal, que é o Luigi Francesconi. Ele é o fundador da igreja cristã no Brasil. É fundamental a gente observar isso. Então é necessário nós entendermos que nesse período do início do século XX, a mensagem do Luigi ela é voltada então especialmente para aqueles que são imigrantes italianos. E essa mensagem, ela traz aqui um teor teológico pentecostal. Porém, a aula hoje não vai tratar sobre isso. Mas nós precisamos deixar claro toda a história do movimento pentecostal também no Brasil. Quem é que espalha a mensagem pentecostal em Belém do Pará para aqueles que são então da comunidade, para as pessoas simples, para os brasileiros? É o Daniel Berg e o Gunnar Wingre, que trazem então uma mensagem poderosa. Eles começam a pregar sobre o dom das línguas. Eles começam a trazer essa mensagem confirmada por intermédio da oração. Também nós vamos perceber que, à luz das Escrituras, nós vamos perceber especialmente que eles trazem essa mensagem e há evidências de batismo com o Espírito Santo também aqui no Brasil, confirmando a mensagem pentecostal. Em Atos capítulo 2, versículos 4 a 17, capítulo 19, versículo 6, indica que essa ação do batismo com o Espírito Santo também é uma ação de poder profético. Você vai perceber em 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 14 ao 17, que Paulo dá um entendimento também que nós podemos orar louvando a Deus por intermédio também das línguas. Então você percebe que há um ato devocional aqui também.
As línguas são úteis para a nossa oração, para a nossa devoção, para a nossa sensibilidade ao Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2, dá fundamentação para isso. Então, é algo dado por Deus para a missão, para a adoração, para uma vida devocional também. Quando a gente olha especialmente para essa visão espiritual e ao mesmo tempo entende a história do movimento pentecostal no Brasil, nós vamos perceber que essa visão pentecostal traz uma riqueza teológica profunda também para o nosso coração. Quando nós estudamos sobre a história, especialmente de Daniel Berg e Gunnar Wingre, nós percebemos à luz dessa história algo poderoso da ação de Deus sobre eles. Na Suécia, entre o período de 1867 a 1886, houve uma grande crise, uma grande escassez na Suécia, a tal ponto que as pessoas saíram de lá e muitos imigraram então para os Estados Unidos em busca de emprego. O que está acontecendo nos Estados Unidos nesse período histórico? Está acontecendo algo poderoso, a ação de Deus ali. No início do século XX, nos Estados Unidos, nós já estudamos, Deus então usa pessoas de forma poderosa para propagar a mensagem do dom das línguas. Um dos pioneiros que começa a propagar essa mensagem é o Charles Fox Parham, que influencia vidas através da mensagem pentecostal e com evidência então dos dons espirituais através do batismo com línguas espirituais. Você percebe também que surge outro expoente nos Estados Unidos, que é o próprio William Seymour, um dos pais do movimento pentecostal, que trazem especialmente uma mensagem poderosa sobre a santificação e ao mesmo tempo sobre o batismo com o Espírito Santo por intercessão, por oração, porque Deus concede essa bênção e esse dom para os seus servos também. Quando nós estudamos a história do movimento pentecostal, entendemos que nessa altura do campeonato, o Gunnar Wingre, ele já tinha feito então um seminário na Igreja Batista e ele então vai especialmente para uma conferência que acontecia em Chicago. E nessa conferência, ele então ouve uma mensagem pentecostal. Essa mensagem pentecostal e a doutrina do batismo com o Espírito Santo é propagada ali. Naquele dia, Deus, por impulsionar do Espírito Santo, usa alguém em profecia e entrega uma mensagem tanto para o Gunnar Wingre como também para o Daniel Berg sobre uma grande missão, sobre um local onde eles deveriam então levar a mensagem do Evangelho. E é tão interessante que Deus fala sobre Pará. Eles então decidem pesquisar no mapa da sua época onde ficava essa localidade. E pesquisando sobre essa localidade, descobriram que se localizavam no Brasil. E eles então decidem vir para o Brasil depois de serem batizados com o Espírito Santo, com essa evidência poderosa, com o objetivo agora de vir especialmente trazer essa mensagem pentecostal. É necessário nós destacarmos que tanto Daniel Berg como Gunnar Wingre eram batistas, porém nos Estados Unidos a Igreja Batista já estava entendendo esse movimento pentecostal, aqui no Brasil ainda não. Eles chegam especialmente com esse objetivo e quando eles embarcam no navio chamado Clemente, eles chegam no Brasil no dia 5 de novembro de 1910, apenas com 90 dólares no seu bolso e com o objetivo de compartilhar a palavra de Deus. Detalhe, não sabiam a língua portuguesa. Então entram em acordo, o Daniel Berg ele decide trabalhar, decide então buscar recursos para poder pagar um curso para o Gunnar Wingre estudar português, para trazer uma mensagem para aqueles irmãos que se localizavam aqui no Brasil. Então você percebe toda essa missão sendo demonstrada. Eles recebem um batismo com o Espírito Santo em Chicago, eles acreditam na mensagem profética, eles vêm para o Brasil pela fé e vindo para o Brasil pela fé, eles se colocam à disposição para propagar a mensagem que está na Bíblia, a mensagem pentecostal. Avançando, espero muito estar ajudando você.
Vamos então para o segundo ponto, que trata sobre o seguinte assunto: o nascimento de um novo movimento. Se você pode, comenta aí o que você está achando dessa aula. Vamos então para o primeiro subtópico, mas antes de falar do primeiro subtópico, leia uma passagem que está em Gálatas, capítulo 3, versículo 27, e o primeiro subtópico do segundo ponto trata sobre a pregação do avivamento pentecostal. A promessa do batismo com o Espírito Santo é para toda a igreja e nós precisamos deixar claro isso na nossa ministração. Isso engloba todas as pessoas, engloba também todas as eras, em todos os tempos. Aí pode se levantar uma pergunta: por que então que não há evidências do batismo em línguas espirituais desde Atos até, por exemplo, o século XX? Porque há um entendimento bíblico que essa ação, então, do batismo com o Espírito Santo é essa evidência que se destaca, então, no século XX, que resgata especialmente essa visão dos dons espirituais. Por que essa evidência ela é resgatada? Porque há uma hermenêutica sendo trabalhada especialmente a partir dessa ação do Espírito Santo desde Atos até o início do século XX. Você percebe uma construção teológica aqui. Como você já percebeu, desde a primeira lição, nós estamos descrevendo que o Espírito Santo não deixou de trabalhar. Então ele conduzia pessoas. Há diversos avivamentos na história que são impulsionados pelo poder do Espírito Santo. Esses avivamentos históricos, então, são compartilhados pela evidência de Deus, pela ação de Deus. Desde a Reforma Protestante até agora, nós percebemos diversos avivamentos até acontecer o movimento pentecostal. Então, todos esses avivamentos encaminham-se, então, para esse evidenciar da ação do Espírito Santo. Também nós vamos entender que essa ação espiritual, ela se dá nas Escrituras e ela acontece como evidência agora no início do século XX. E essa evidência, então, é compartilhada pela igreja. E agora nós vamos perceber, à luz das Escrituras, essa riqueza teológica no nosso crescimento em Jesus. O pastor Erinaldo Renovato, ele aponta que a mensagem pentecostal, ela avançou no Brasil, quando a irmã Celina de Albuquerque foi a primeira brasileira a experimentar a evidência do batismo com o Espírito Santo. E isso aqui marcou a mensagem pentecostal dos pioneiros suecos, o Daniel Berg e o Gunnar Wingren. E aí nós vamos perceber nessa riqueza que há uma ação poderosa. Quando nós pegamos o diário do Gunnar Wingren, ele fez anotações sobre a ação do Espírito Santo de forma muito séria, batizando pessoas no início do movimento pentecostal aqui no Brasil. Por exemplo, no dia 8 de julho de 1911, a irmã Celina de Albuquerque, ela foi batizada com o Espírito Santo depois da oração à 1 da madrugada. Ele também destaca que às 22 horas, no mesmo dia, dando sequência depois desse batismo, a irmã Maria de Nazaré também foi batizada com o Espírito Santo. Essa Maria de Nazaré é a pioneira do movimento pentecostal da Assembleia de Deus no estado de Ceará. No dia 18, às 16 horas da tarde, a irmã Ana Silva também foi batizada. No dia 1º de novembro, às 10 horas, foi batizada a irmã Sancrita Oliveira. Ele destaca isso no seu diário. O irmão Mitoso recebe o batismo com o Espírito Santo no dia 26 de janeiro de 1912, às 10 horas. A irmã Clotilde recebe a promessa no dia 19 de março de 1912, às 19 horas. O irmão Manuel Dudu, ele destaca isso no seu diário. Foi batizado no dia 13 de abril, às 4 horas da madrugada, orando, buscando ao Senhor. A irmã Bem-vinda de Oliveira recebe o revestimento de poder no dia 17 de abril de 1912, às 3 horas da tarde. Às 11 horas da manhã do dia 23 de abril de 1912, foi batizada com o Espírito Santo a irmã Ermelita Dudu. E a gente percebe de forma clara essa ação poderosa do Espírito Santo. Ainda no diário do pastor Gunnar Wingren, nós encontramos então o registro da irmã Guinoca, que recebe o batismo com o Espírito Santo depois de receber especialmente essa ação poderosa pela graça de Deus. Então você vai perceber que há um registro histórico. E esse batismo é evidência, isso explode em Belém do Pará.
Se você não sabe, essa mensagem do batismo com o Espírito Santo, ela é compartilhada nos periódicos. O primeiro periódico, que é um jornal chamado Voz da Verdade, já tinha compartilhado na primeira página um estudo bíblico escrito por Gunnar Wingre sobre o batismo com o Espírito Santo. Ele descreve que é uma promessa de Deus, que é a bondade do Senhor sobre a igreja, e as pessoas eram atraídas por esse avivamento. E esse avivamento aconteceu especialmente em algo que demonstra a graça de Deus como promessa para o Brasil. Avançando, espero estar ajudando você, trazendo essas curiosidades. Vamos então para o segundo subtópico, que trata sobre o crescimento e perseguição. Se você pode fazer anotações, faça e deixa Deus te usar. Leva isso para a sala de aula e que a sua aula seja uma bênção para a glória de Deus. O pastor Elinaldo Renovato comenta que no início do movimento pentecostal no Brasil, as perseguições eram enormes, ao ponto de muitos irmãos serem perseguidos. E é fundamental nós entendermos, então, qual a proposta desses pioneiros pentecostais. O próprio Gunnar Wingre, ele publicava, vamos dizer assim, ele postava, vamos utilizar essa palavra, no próprio jornal Boa Semente, que é um veículo de comunicação da igreja nesse período, sobre a evidência do batismo com o Espírito Santo em glossolalia, que são as línguas espirituais, demonstrando de forma bíblica que isso é algo bíblico concedido por Deus. Muitas pessoas que viam aquele movimento, o movimento do barulho, e é por isso que nós somos conhecidos como crentes pentecostais, uma igreja que faz barulho, esse movimento barulhento chamava a atenção. Muitas pessoas eram perseguidas por causa dessa evidência. Também nós precisamos entender que o Gunnar Wingre, o Daniel Berger, a própria Frida, que chega depois, o Samuel Nistron, começam a ensinar e a demonstrar sobre uma vida agora firme com Jesus. Uma vida agora que busca a presença de Deus, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante das perseguições. Com certeza você vai recordar da história de alguém que já foi perseguido por ser um crente pentecostal, perdeu o emprego, foi apedrejado, foi perseguido pela própria família. E aí nós vamos perceber que quando nós olhamos para esse contexto da época, a mensagem pentecostal ela é compartilhada pela glória de Deus. Se você for contextualizar e observar a história do movimento pentecostal, o próprio Emílio Conde, ele compartilha em 1932, no próprio jornal Mensageiro da Paz, trazendo ali uma mensagem poderosa, defendendo agora a evidência pentecostal. Isso por quê? Porque existiam denominações naquela época que perseguiam a igreja. A própria igreja presbiteriana perseguia a Assembleia de Deus, compartilhando alguns artigos descrevendo que era uma heresia pentecostal. Até hoje existem alguns movimentos que olham para o pentecostalismo e acreditam que é heresia, mas não é. É uma evidência bíblica, real, presente também, trazendo então essa vitória para o cristão crescendo em Jesus. Otto Nelson também compartilha em um jornal Boa Semente sobre a vitória do crente. Ele destaca que a vitória do crente está então em permanecer firme. Nesse artigo ele fala sobre a vida agora espiritual em Jesus, de ser servo de Deus. Ele fala sobre as perseguições que acontecem, mas ao mesmo tempo ele incentiva: fica firme com Jesus, permaneça firme. Você vai perceber que o Israel de Araújo, ele traz em sua pesquisa, o dicionário do movimento pentecostal, de forma clara, que o Mensageiro da Paz, de 1931, trazia um relato muito interessante sobre essa visão agora dessa perseguição. A história faz questão de dizer que no Rio de Janeiro, 20 homens armados ameaçaram a igreja ali de pregar a fé pentecostal naquele lugar. Então você percebe que a igreja de Cristo pentecostal ela é perseguida. Você vai perceber também que a própria Frida Wingren, ela trazia em alguns artigos, um deles eu posso citar, Belas Palavras, ela trazia especialmente de forma clara sobre a importância de se preocupar em estar firme com Jesus, mesmo diante das provações, mesmo diante das perseguições, publicando então uma fé e uma esperança em Cristo. E aqui nós vemos uma espécie de aconselhamento pastoral também. Você vai perceber que
nesse início agora do movimento pentecostal, nas primeiras 4 décadas, até 1940, 1950, a perseguição é ferrenha, é feroz sobre a igreja. Porém, a mensagem pentecostal prevalece. Quanto mais a igreja era perseguida, Jesus batizava com o Espírito Santo. Glória a Deus. Quanto mais a igreja era perseguida, mais crente aceitava Jesus. Mais pessoas aceitavam Jesus e se tornavam crentes. E essa evidência agora traz especialmente uma riqueza teológica para o crescimento da igreja em Jesus. Aqui na Bahia, vou citar para você, em 1940, houve uma perseguição até mesmo sobre os crentes que não poderiam sepultar os seus entes queridos, em exceção do coité, no cemitério. Eles tiveram que sepultar os seus entes queridos no fundo da igreja, no fundo da casa, porque a Igreja Católica daquela época não permitia que um crente pentecostal fosse sepultado no cemitério local do município. Então a gente precisa observar que houve diversas perseguições, mas o povo permaneceu firme. E a mensagem pentecostal prevaleceu. Então pega isso e deixa Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja. Avançando, vamos agora para o terceiro subtópico, que trata sobre as curas divinas. O pastor Linaldo Renovato também comenta que as perseguições eram muitas, mas existia também a intervenção divina. Eu disse para você, Jesus batizava, Jesus curava também. E agora nós precisamos entender de forma clara como a ação de Deus era poderosa naquele período. O Daniel Begre, ele compartilha um artigo escrito "O Senhor é o nosso médico" no próprio Boa Semente, descrevendo que o Senhor é aquele que leva sobre si todas as nossas enfermidades, demonstrando que somente Cristo pode curar os crentes. Ele cura de forma clara tanto a doença física como também a doença na alma, diante das perseguições. Para os pentecostais, a cura divina é algo real. A cura divina é a ação de Deus. No próprio diário do Daniel Berger há um registro muito interessante, que ele fazendo uma visita em uma determinada localidade, ele chega e faz essa visita a um local onde tinha uma criança enferma. Pedindo a permissão da mãe, ele vai até ela, pega um bandolim que estava na parede, começa a tocar esse bandolim. Em um culto e adoração a Deus, ele começa a dizer que Jesus cura sim. Após a canção, ele ora pela criança, despede da mãe, vai para casa. Uma semana depois ele retorna ao vilarejo para ver como ela estava e a menina estava curada. Então nós percebemos que a riqueza da intervenção divina é real, gente. É real tanto nesse período do início do movimento pentecostal como hoje também. E essa cura divina é algo presente também no nosso dia a dia, é algo presente que nos traz riqueza para o nosso crescimento em Jesus. Aí alguém pode levantar, se o dom das curas é real, é presente, porque existem muitas pessoas então nos hospitais. Essa mesma argumentação é utilizada pelos ateus, pelos incrédulos, que também chegam a dizer o seguinte: se Deus existe, onde ele está? Porque o problema do mal existe, porque o mal está aí. Nós precisamos entender de forma clara que nós cremos nas curas pela fé. Aquele que é incrédulo não acredita, e Deus cura de forma espiritual, poderosa, pessoas são libertas e existem muitas pessoas que foram tocadas por cura divina. Se você já foi curado por Jesus e tem um testemunho para contar, comenta aí, que Deus abençoe você. Vamos avançar agora para o terceiro ponto, que trata sobre o seguinte argumento: a expansão do avivamento pentecostal. Leia uma passagem bíblica que está em Atos capítulo 2, versículo 38, e leia o primeiro subtópico, que trata sobre o modelo centrífugo. Conforme o pastor Linaldo Renovato, ele destaca na lição que a Igreja Assembleia de Deus no Brasil, o movimento pentecostal, ele cresce de forma poderosa, de dentro para fora. Uma das evidências que nós podemos levantar, e você pode tomar como nota, é que a Assembleia de Deus ela cresce no Brasil, em primeiro lugar, por causa da ação do Espírito Santo. Então nós cremos na pessoa do Espírito Santo. Há um sério valor dado à presença do Espírito Santo, à mensagem do Espírito Santo, ao guiar do Espírito Santo, levando então as pessoas a esse crescimento espiritual. Em segundo lugar, nós também cremos que a Assembleia de Deus ela cresce por causa desse ardor evangelístico. Então, quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, nós cremos
que é uma missão de cada um, evangelizar alguém, levar alguém até Jesus. Então a missão pentecostal, ela é muito clara. Você recebe poder para compartilhar esse poder, você recebe poder para ganhar vidas para a glória de Cristo. Em terceiro lugar, você também pode tomar como nota, a Assembleia de Deus, ela cresce por causa da oração. Os crentes pentecostais oram, eles buscam a presença do Espírito Santo por intermédio da oração e intercedem para que Deus possa agir, intervir, curar, fazer, operar. Eu creio assim. Você também crê? Comenta aí. A Assembleia de Deus também cresce no Brasil por causa da simplicidade. A mensagem é simples, gente. A nossa mensagem ela é pautada em 4 pilares. Ela é cristocêntrica. Qual é o primeiro pilar? Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus em breve voltará. Olha os 4 aí. Jesus salva é um, Jesus cura é outro, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus em breve virá. Então nós percebemos que esse crescimento se dá por causa da bondade de Deus, por causa da glória de Deus e por causa da presença do Espírito Santo e na simplicidade da mensagem dos irmãos. Qualquer pessoa pode pregar Jesus. É assim que nós pregamos, com o poder de Deus, crendo na palavra de Cristo. Avançando, o segundo subtópico trata sobre um crescimento acentuado. O pastor Elinaldo Renovato comenta que a Assembleia de Deus no Brasil ela cresce por causa dessa evidência do batismo com o Espírito Santo e tem outro detalhe, a mensagem simples e a igreja é uma igreja evangelizadora e discipuladora também. Então há essa perspectiva do discipulado no meio da igreja. Nós precisamos entender que a igreja ela cresce especialmente por causa dessa ação do poder de Deus, a graça de Deus sendo manifestada através da vida dos irmãos. Os irmãos, então, que acreditam nessa mensagem poderosa do ID de Jesus e até hoje compartilham essa mensagem do poder de Deus, alcançando vidas através de missões. Então, quando você olha para o crente pentecostal, ele acredita na promessa, ele sabe da responsabilidade de falar de Jesus para alguém, ele crê nessa ação espiritual do Espírito Santo. E crendo nessa ação, eu espero que o Senhor Jesus também coloque isso no teu coração. Que essa aula possa ter sido uma bênção para você. E se Deus te abençoou, deixa teu comentário em Cristo Jesus. E se eu te ajudei, se essa aula foi relevante para você, o teu comentário é importante. Coloca aí porque ele ajuda a gente também, tá? Se você pode, tira uma foto, me marca no Instagram, segue o nosso Instagram também. Tira uma foto com os teus alunos. Eu quero conhecer essa turma bonita para quem você toda semana está ministrando aula. Eu quero agradecer você que sempre faz isso, marcando a gente nos stories, no Instagram também. Gente, que Deus abençoe você, que a glória de Cristo repouse sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu espero que o Senhor possa te abençoar. Não se esquece que eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no canal. Toda segunda-feira ao meio-dia é um encontro marcado da classe dos adultos, tá? E eu espero que o Senhor te abençoe. Se você se interessar pelo meu material, através da assinatura do Facilita EBD, você pode analisar as nossas propostas. Está na descrição desse vídeo. Dá uma analisada, vai te abençoar. É trimestral, é uma assinatura que vai te abençoar todas as aulas para a glória de Deus. Se você está afastado de Jesus e precisa muito de um avivamento espiritual para você, aceite a Jesus como teu Salvador, escreva no comentário abaixo, eu quero Jesus. Nós vamos orar por você, pedir a bênção de Deus sobre a sua vida e interceder por tua família também. Se você precisa de oração, coloca aí teu pedido de oração, nós queremos pedir a bênção do Senhor sobre a tua casa também. Como dica de leitura, eu quero trazer para vocês alguns textos que vão te ajudar muito a crescer estudando sobre o pentecostalismo brasileiro. O primeiro texto que eu quero indicar para você é A Viva a Tua Obra, do Elinaldo Renovato, comentarista da lição. Vale a pena você ter esse material em mãos, é da editora CPAD. Você acha no site da CPAD. Verdadeiro Pentecostalismo, do Ezequiel Soares, um material extraordinário, que é da editora CPAD, que vai te ajudar a crescer, a avançar em Jesus. Quero indicar para você sobre a sociedade brasileira e o pentecostalismo clássico, da editora CPAD, do Eduardo Leandro Alves, um material muito bom que te dá uma perspectiva muito legal sobre a história do pentecostalismo aqui. Quero destacar para você o pentecostalismo brasileiro, do Ezequiel Soares, da editora CPAD. Você encontra todos esses materiais no site da editora CPAD ou em uma livraria da CPAD mais próxima da sua casa. Que Deus abençoe vocês. Eu te aguardo por aqui na próxima lição, lição de número 10, onde nós vamos tratar sobre o tema
o avivamento na vida pessoal. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.